Meus queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez nesta quarta-feira para trazer aos amados uma palavra vinda de Deus para os vossos corações. Talvez um tanto diferente das mensagens normalmente trazidas, nas quartas-feiras. A gente sempre traz alguma coisa assim, os irmãos, relacionada à oração, alguma coisa relacionada ao culto de oração. É claro que o motivo da mensagem hoje, da palavra hoje também, deve ser um motivo de oração para todos nós. Eu estou falando de família, eu estou falando de casais. No próximo sábado nós vamos ter aí o nosso encontro de casais online. O pastor Furtado está muito empolgado aí com a sua equipe para a gente ter um grande encontro, inédito na nossa igreja, um encontro de casais online. E hoje eu quero dar uma palhinha, certo, pastor Furtado? Dar uma palhinha aí com esta palavra, incentivando os casais a estarem se inscrevendo aí. A gente já tem um número bom, mas com certeza vai ser muito melhor ainda o número até sábado. Então, gostaria de estar falando um pouco sobre essa união, sobre esta unidade, sobre este propósito tão belo, tão lindo que é a família, que é o casal, Toda família começa a partir de um casal. A palavra de Deus é muito clara lá em Gênesis, lá no início, Deus, ele criou o homem ali, Adão, criou os animais, cada qual ali com o seu parceiro, mas não havia parceiro para Adão, não havia uma parceira para Adão. Adão estava ali solitário, mesmo sem ter tido ainda a experiência do pecado. Ainda assim diz a palavra de Deus claramente lá em Gênesis, a partir do versículo, capítulo 2, a partir do versículo 18, que Adão estava triste. E vendo Deus que Adão estava triste, chegou à conclusão de que não era bom que o homem estivesse só. E assim ele lhe fazia uma adjuntora, certo? Então o próprio Deus concluiu que aquela tristeza, aquela solidão, certo? Aquele momento de finalzinho de tarde, sabe? Aquele finalzinho de jornada, aquele finalzinho de batalha, que você termina aquela luta toda e ajuda muitas pessoas. E no caso de Adão não tinha pessoas para ajudar, era cuidar dos animais, fazer aquelas tarefas ali no jardim. E Adão estava sozinho, sem ter ninguém para dialogar, estava triste. Ou seja, aquele momento em que você retorna para casa, que você encontra o principal ombro amigo, aquele ombro realmente que lhe entende, que lhe compreende, é o seu cônjuge. Então Adão estava triste. Então a conclusão que Deus chegou foi: não é bom que o homem esteja só. Então ali nós temos realmente a estrutura, as bases, o alicerce do casamento. Então Deus criou uma mulher, Deus formou uma mulher, atirou do lado de Adão, da sua costela, e trouxe para Adão. E Adão ali extremamente feliz, entusiasmado com aquela que era a sua semelhante, disse: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então Adão ficou extremamente feliz. Então nós entendemos que ali Deus estabeleceu o casamento, Deus criou essa união e com propósito. E nós vamos ver um pouco desses propósitos, Vai ser rápido, uma palavra rápida sobre esses propósitos, tá bom? Então já introduzindo, falando aí do princípio, Porque quando nós pensamos em casamento, quando nós pensamos em família, e nós pensamos sempre no início, sempre no princípio, sempre em Gênesis, Ali está realmente o começo, o início de uma vida administrativa a dois. Ali está o princípio de uma vida familiar, ali está realmente o embrião da família. Foi a partir dali que foram surgindo os primeiros filhos, os filhos de Adão e Eva, e assim por diante. Mas e aí? E hoje? E o que nos fala a palavra de Deus, podemos dizer assim, mais recentemente, no Novo Testamento, Lá está o princípio, lá está o início. O Novo Testamento vai autenticar aquilo que Deus estabeleceu lá no princípio? É claro que sim. E aí eu gostaria de ler com os amados irmãos em 3 livros do Novo Testamento, passagens semelhantes, passagens similares, tratando desse
assunto dessa união entre um homem e uma mulher, constituindo uma família que é a base da sociedade, que é a estrutura da própria igreja e que tem uma ligação inseparável. Igreja e casamento, igreja e família é uma unidade. E a palavra de Deus é quem nos ensina isso. Olha o que diz a palavra do Senhor, começando com Efésios, capítulo 5, versículo 25 ao 27. Texto conhecidíssimo, né? De todos os casais, de todas as famílias, mas sempre que lemos a gente tira lições preciosas para as nossas vidas. Efésios 5, versículo 25 ao 27. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar. Olha as colocações: para a purificar, santificar, certo? Santificar e purificar com lavagem da água, pela palavra, ligação da palavra com água, água com palavra, ligação com o Espírito Santo, ligação com a visão divina, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Olha que coisa maravilhosa, certo? Agora, vamos ver também o que diz a palavra de Deus em Colossenses, capítulo 3, versículo 12 ao 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E concluindo a leitura, ainda em Colossenses, versículo 18 e 19. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém ao Senhor. Vós, maridos, amai a vossas mulheres e não as trateis com asperidade, e não vos irriteis contra elas. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra lida, que esta mesma venha falar aos nossos corações, e que o Senhor esteja abençoando os casais da nossa igreja, as famílias da nossa igreja, Pai. E a minha oração nesse momento, rogando ao meu Deus, ao meu Senhor, pelas famílias da nossa igreja, pelos casais, pelos filhos, pelos pais, por todos, meu Pai, que estão enfrentando esses dias de isolamento social. Que o Senhor esteja abençoando o teu povo, a tua igreja, e que o Senhor abençoe o nosso encontro online, que nós vamos ter sábado às 19 horas, Pai. Que com certeza vai ser um momento de pelo menos à distância, de pelo menos através da tela do nosso computador, estar revendo alguns dos nossos amados irmãos. E que assim o Senhor esteja abençoando e iluminando o teu servo pastor Furtado, que vai estar conduzindo esse encontro, que vai estar nos trazendo uma palavra naquela noite. E que assim tudo seja, meu Deus, para a honra e glória do teu santo nome e para a edificação da tua igreja, que são compostas por famílias, que é composta por casais consagrados por ti para manifestar a tua glória. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o casamento nós sabemos que tem propósito. Você casou porque você crê no casamento. Você casou porque você crê que ao casar você estava cumprindo propósitos de Deus. E o casamento, conforme nos diz lá em Malaquias capítulo 2, Deus, ao estabelecer o casamento, ele estabeleceu parâmetros para o casamento. Ele estabeleceu estatutos para o casamento. Ele estabeleceu limites, ele estabeleceu responsabilidade, tanto para o homem quanto para a mulher. O casamento, Deus buscava através do casamento estabelecer uma geração, estabelecer uma descendência piedosa. Ou seja, o casamento, ele preserva o homem. O casamento, ele resguarda o homem. Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 7, que o casamento também é uma forma de evitar a prostituição.
de evitar a promiscuidade. Então, o casamento é a maneira de colocar também limite no homem. Então, o homem ao se casar, a mulher ao se casar, saibam que Deus está estabelecendo limites. Limites, né, e responsabilidade, deveres. Certo? O casamento é uma obediência a Deus. O casamento é uma honra a Deus. O casamento é uma forma de viver em santidade. É uma forma de viver em piedade. É uma forma de cuidar mais próximo, de cuidar mais de perto do seu próximo. Então, o seu cônjuge é o seu próximo, é a pessoa mais perto de você. Então, o casamento tem os seus propósitos. Eu queria destacar aqui 5 propósitos. Claro, já falei alguns aqui, mas através do casamento, querido, Deus quer revelar a relação eterna também entre Jesus Cristo e a igreja. O texto que nós lemos, né, de Efésios nos remete a isso. Então Paulo faz ali um paralelo, Paulo faz realmente ali uma linha igual, certo? Uma linha comparativa entre a igreja e o casamento, mostrando primeiramente o amor de Jesus pela igreja, se entregando, se rendendo, né? Sendo que todo esse plano, tudo isso foi traçado por Deus lá, antes que nós existíssemos. Deus já havia nos escolhido, Deus já havia nos amado, Deus já havia estabelecido no seu plano econômico a família. Então Jesus Cristo vem a esse mundo, né? E ele dá a vida pela igreja, ele dá a vida pelo seu corpo, igreja, se estabelece como cabeça desta igreja. E assim, o apóstolo Paulo, entendendo o princípio lá de Gênesis, ele faz esta comparação. Ou seja, quando Deus cria Adão e Eva, quando Deus coloca aquele casal ali no Gênesis, lá no início, lá no jardim, e os abençoa e os faz multiplicar e dá para eles ali as primeiras lições, os primeiros conceitos básicos de cuidado mútuo um do outro. Deus estava ensinando sobre casamento, mas também estava ensinando, estava mostrando, era um reflexo do amor que o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ia derramar abundantemente sobre toda a raça, estabelecendo assim, a partir do chamamento, a partir do arrependimento, a partir da conversão, uma igreja pela qual Jesus Cristo morreu, com o propósito de a santificar, com o propósito de a purificar, como Paulo usa o termo, uma noiva santa, pura e irrepreensível para ele. Assim Paulo vai colocar que o marido, o homem é o cabeça, assim como Cristo é o cabeça, assim como Deus é o Senhor, assim como é Deus que nos purifica, assim como é a palavra que nos limpa, assim também o marido. Ele deveria cuidar da esposa, ele deveria preservá-la, ele deveria cuidar, ele deveria dar a sua vida. Então o casamento, meus queridos irmãos, Deus estabelece e mostra através dessa figura, dessa instituição, essa relação eterna entre Jesus Cristo e a igreja. Um amor incondicional, um amor que se entrega, um amor que se doa. Segundo, o casamento é uma oportunidade, meus queridos, de proporcionar, certo, esta oportunidade única de praticar, sabe o quê? O discipulado, de crescer para parecer-se mais e mais com Jesus. Ou seja, o meu cônjuge que está ao meu lado é uma forma de me discipular e de eu discipulá-lo ou discipulá-la também. Então, o amor conjugal, o amor que se aprende a ler, é um amor que discipula, é um amor que cuida. Então, discipulado vem da palavra cuidar, vem da palavra proteger, vem da palavra ensinar, vem da palavra guardar. Então, o discipulado, ele deve começar em casa, ele deve começar com o seu cônjuge, certo? Então, é uma maneira, é uma oportunidade única para praticar o discipulado, porque o discipulado exige perseverança, o discipulado exige paciência, o discipulado exige amor, exige renúncia. Então, se você quer desenvolver o discipulado, Deus deu a você e a mim uma grande oportunidade.
de estarmos em casa, amando, tolerando, sendo paciente, perdoando, estimulando, exortando uns aos outros. O casamento, a vida a dois, nos proporciona esta oportunidade. Por isso que é inseparável a vida conjugal da vida igreja, da vida espiritual. É uma unidade inseparável. 3. O casamento é uma maneira de Deus revelar o mistério de juntos, homens e mulheres, desfrutarem da maravilha de serem feitos à imagem de Deus. Quando eu olho para o meu cônjuge, eu estou vendo, eu estou contemplando a imagem de Deus. Eu estou contemplando o reino de Deus, a obra de Deus, o meu próximo, a igreja. Por isso que tantas vezes eu já tenho falado, antes de você se tornar o esposo dela, a esposa dele, vocês são irmãos em Cristo. Lembre-se, você está lidando com a igreja de Cristo. Quando você se irritar contra ele, quando você se irritar contra ela, ou pensar qualquer mal, qualquer sentimento, querer provocar a ira, querer irritá-la, saiba de uma coisa, você está lidando com a igreja de Cristo. Você está tocando na menina dos olhos de Cristo. Então o casamento é esta oportunidade, queridos irmãos, de nós refletirmos sobre esta unidade, sobre esta imagem de Deus. Então, ao invés de você realmente externar ira, externar raiva, irritação, desdenha, desprezo, externe amor, misericórdia, compaixão, certo? Se discipline. Exerça, aproveite essa oportunidade para o discipulado, porque você está convivendo com a imagem e semelhança de Deus. E é a mulher da tua mocidade, e é o homem da tua mocidade, a pessoa que Deus colocou no teu coração para que fizesse parte da tua vida até hoje, e com a graça de Cristo, com a bênção de Cristo, fazer parte até que a morte os separe. Então, o casamento nos dá essa oportunidade, ou Deus nos está dando essa responsabilidade, essa oportunidade de homens e mulheres desfrutarem da maravilha de serem feitos à imagem de Deus. Essa unidade, ela revela essa imagem gloriosa de Deus. Em quarto lugar, governar a esfera da qual nos encontramos, entendendo o domínio e influência dele ao que está ao nosso alcance. O casamento, como disse no início, é uma forma de juntos administrarmos essa empresa. É uma forma de juntos administrarmos a família. Adão estava lá no início, administrando tudo aquilo ali sozinho. Enquanto estava no meio da luta, estava envolvido, mas chegava o tempo, o momento do descanso, o momento de se recolher. Mas ele estava triste. Não tinha ninguém para dialogar. Não tinha ninguém para juntos nomear os animais. Mas aí Deus viu a sua tristeza, a sua solidão e disse: não é bom que o homem fique sozinho, que o homem esteja só. Então, queridos, o casamento é essa unidade que nasceu no coração de Deus. Foi Deus que contemplou essa carência, essa necessidade. Então, o homem e a mulher, eles governam juntos. Eles têm o domínio e influência, né, de decidirem, de arquitetarem, de planejarem. Então o casamento é uma vida contínua de planejamentos, de sonhos, de estratégias, né? Por isso que o sábio Salomão vai dizer: olha, é melhor serem dois do que um. E aí ele vai colocar as vantagens, porque se alguém se levantar contra um, os dois prevalecem. No dia do frio, um aquece o outro. O trabalho de um agora vai ser mais produtivo porque tem a ajuda do outro. Ou seja, os dois juntam as rendas. Então, no casamento só há vantagens para aqueles que verdadeiramente entendem o casamento, abraçam o casamento com todas as suas dificuldades, com todas as suas lutas, como bênção de Deus, como propósito de Deus. Então ame esta aliança, respeite esta aliança que você fez com Deus. Porque a nossa aliança é, antes de tudo, com Deus. Você tem o seu cônjuge, fez uma aliança com ele.
mas foi Deus que selou essa aliança. Eu fui testemunha desta aliança entre você e a mulher da tua mocidade, diz a palavra de Deus lá em Malaquias capítulo 2. E por último, o casamento foi uma forma, ou é uma forma, de Deus revelar seu caráter. Caráter como Deus de aliança. Aquele que nunca quebrou sua palavra e que ama incondicionalmente. Então é interessante o fato de no casamento ter uma aliança. De no casamento ter um dote, de no casamento ter uma troca de alianças. De assinarem uma aliança. Quando você vai ler na Bíblia, você vai ver realmente as alianças de Deus. Deus nunca quebrou as suas alianças. O seu amor para com aquele que ele faz aliança é um amor incondicional. E quando nós fazemos aliança com alguém, nós devemos realmente respeitar esta aliança incondicionalmente. Então o casamento, ele não abre precedente, ele não abre brecha para a quebra dessa aliança, não abre. Na verdade não abre, pela dureza do coração, pela insistência do homem, é que diz a palavra de Deus, que Moisés permitiu da carta de divórcio. Mas é muito claro, o Senhor Jesus Cristo diz, no princípio não foi assim. Que Deus abençoe meu querido irmão, que Deus abençoe minha querida irmã. E concluindo com esta palavra de aliança, eu vou pedir para o irmão Elton, não sei se é possível, irmão Elton, colocar aqui ao lado a palavra aliança, porque nós vamos fazer dessa palavra aliança um acróstico com esta palavra que vai dar nome, que vai dar nomes de respeito, nomes de compromisso que esta aliança, ou de sentido, ou de significado, que esta palavra aliança, ela significa dentro do âmbito do casamento. Então coloca aqui a palavra aliança. Palavra aliança. A letra A, amor que valoriza. A letra L, limites saudáveis. A letra I, interdependência. A letra A novamente, atenção ao ouvir. Devemos ouvir com atenção o que o nosso cônjuge diz. Letra N, namoro contínuo, não é, pastor Furtado? Próximo sábado estaremos aí com o nosso encontro online, cujo propósito é celebrar entre nós casais a data que todos os anos a gente faz, que é a comemoração dos namorados, Dia dos Namorados. Então, esta aliança, cuja letra N representa namoro contínuo. A letra C de aliança, da palavra aliança, é celebração das diferenças. Ah, pastor, eu não estou mais aguentando ele, eu não estou mais aguentando ela. É muita diferença, é muito difícil, é muito diferente de mim ele, ela é muito diferente de... Nós devemos celebrar isso, queridos irmãos. Os opostos se atraem. Nós temos realmente diferenças, sim, mas essas diferenças causam esta unidade perfeita, abençoada, perfeita. Eu digo no sentido do Deus perfeito, porque não há casamento perfeito. Mas há uma perfeição por trás do casamento. Há uma perfeição na aliança estabelecida por Deus, porque tudo que Deus faz é perfeito. Diz a palavra de Deus que Deus fez o homem perfeito ao seu tempo, mas o homem procurou muitas astúcias. Então o casamento, de todas as uniões, de todas as unidades, de todas as alianças, o casamento é perfeito. É algo belo, é algo lindo. Por isso diz lá em Hebreus capítulo 13, versículo 4, certo? De tudo, de todas as alianças, de todas as uniões, de todos os compromissos, de todas as instituições, o casamento, o matrimônio, seja bendito dentre todos, bem como o seu leito sem mácula. Ou seja, a palavra de Deus mostra o casamento como uma aliança, como uma unidade perfeita. Ou seja, algo que deu certo. O que é perfeito? Perfeito não significa dizer ausência total de imperfeição, de algum erro, de alguma dificuldade. Perfeito é aquilo que dá certo. Então o casamento deu certo no princípio e continua dando certo até hoje. Qualquer outra coisa fora do casamento é confusão, é bagunça, é desajuste. Mas o casamento, a aliança entre um homem e uma mulher, foi algo que deu certo.
Agora, o pecado tem sido um desastre desde o início da criação. Mas é interessante que quando o pecado surgiu, que quando o pecado veio ser uma experiência na vida do homem, Deus já havia feito essa unidade perfeita, tirando lá da costela de Adão uma delas, para formar a mulher e trazê-la para fazer aquele homem pleno, completo. E de fato eles estavam ali perfeitos, os dois em unidade. Então a letra C desta palavra, desse acróstico, aliança, é celebração das diferenças. E por último, a letra A, novamente, apoio eficaz. Casamento é de fato essa unidade, essa aliança que libera amor, que valoriza, né? Que tem seus limites saudáveis. O casamento tem que ter limite e esses limites são saudáveis. Você não é mais solteiro, você tem uma responsabilidade. Essa interdependência, um dependendo do outro, essa atenção de ouvir o que o outro fala, esse namoro, esse respeito, esse carinho contínuo, essa celebração das diferenças, não é? Um completando o outro, o que falta no um, o outro chega e completa, não é? E esse apoio eficaz. Que Deus abençoe a tua vida. Quero orar pelo seu casamento, quero orar pela sua família nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor pelas famílias da Igreja Batista de Montese. Eu agradeço ao Senhor pelos casais da Igreja Batista de Montese. Deus, em nome de Jesus, fortalece esse teu servo. Fortalece essa tua serva, que eles perseverem, Senhor, que eles se renovem, que eles se reinventem no casamento, de modo que cada dia, Senhor Deus, o casamento desse teu servo, o casamento dessa tua serva, possa ser uma bênção, Senhor, possa ser uma âncora, possa ser um porto seguro, Pai. Toma nas tuas mãos, abençoa os seus filhos ou os filhos que virão neste casamento. Deus, sei com esse casal jovem que está ainda vivendo as primeiras experiências do casamento, como esse casal mais idoso, já experiente, que já experimentou tantas situações difíceis e que pode ser exemplo, meu Pai, para os demais casais da tua igreja. Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço pela Igreja Batista de Montese, pelas famílias, pela unidade, pela comunhão, meu Senhor. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando, que nossa igreja seja uma igreja que verdadeiramente, Deus, seja uma igreja guiada pelo Teu Espírito Santo, conduzida e norteada pela Tua Palavra Santa, e que nós possamos amar aquilo que o Senhor ama, aquilo que o Senhor determinou. E o casamento é uma dessas alianças que o Senhor fez, que o Senhor ama e que o Senhor fez conosco, que nós fizemos com o Senhor. E que assim a tua igreja possa continuar firme e forte, perseverando, Senhor Deus, valorizando, defendendo, vivendo os princípios e valores estabelecidos pelo Senhor até a eternidade. Assim te oro e assim ministro a tua bênção sobre os casais da nossa igreja, sobre as famílias da nossa igreja, a tua bênção, a tua proteção, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.